caso do maníaco da cruz é mais um que envolve adolescentes, menores de idade. O maníaco da cruz, o Jonathan, ele começou a agir com 16 anos de idade, que era a mesma idade, por exemplo, do Champinha, quando o Champinha começou a agir. Eu digo começou porque, se não fossem presos, eles teriam continuado até hoje a cometer crimes em série. Esses criminosos, antes de serem definidos com critério psicodiagnóstico, temos que entender que, primeiro, eles são homicidas. Eles têm um perfil de homicidas em série, são serial killers, são criminosos em série. E esses indivíduos, quando começam essa carreira matando outros indivíduos, eles já têm um histórico disfuncional antes. Você vai ver na infância, você vai ver na escola, que são pessoas que já trazem traços comportamentais de disfuncionalidade. Quando eu uso o termo disfuncionalidade, eu quero dizer que nós temos um padrão moral e ético para seguir na sociedade. Obviamente, em alguns momentos vamos falhar com as pessoas que estão em volta, com nossos amigos, nossos parentes, nossos cônjuges, vamos falhar moralmente e eticamente. No entanto, temos os conceitos afetivos de culpa, sentimento de culpa para exatamente recuar quando esses comportamentos inadequados acontecem. Então eu falho, erro, peço desculpas, pelo menos tento alterar um comportamento. Isso seria esperado no nível de maturidade social. O indivíduo que não tem maturidade social, como o maníaco da cruz, como o Jonathan, tem maturidade criminal, o comportamento dele é exatamente o contrário. Quando ele percebe que tem comportamentos antiéticos e imorais que são relacionados a atos criminosos perante a sociedade, ele observa a sua conduta e acha bonita, interessante, valorosa. E aqui eu uso o termo valorosa porque o maníaco da cruz, ele tem um componente delirante. Então esse caso é único exatamente por causa, né, da idade em que ele começa esses crimes. Então mostra a perturbação mental, a confusão mental dele bem antecipado. Tanto é que lá na frente ele vai ser realmente, né, diagnosticado como uma pessoa com sérios problemas e sérios distúrbios, ao ponto de que ele, em todas as avaliações, ele vai continuar lá preso, né, por causa desses problemas. Inclusive, ele foge em um determinado momento. Logo depois ele é capturado e ele vai para o que hoje a gente chamaria de hospital de custódia, porque ele realmente foi identificado com problemas mentais sérios. Desde o início, né, pelo modus operandi que ele tinha relatado, né, por vítimas, ele tinha uma produção muito interessante, psicótica, né, que era atravessada por uma noção religiosa, mas ele, sendo uma pessoa que não acreditava em Deus, ele indagava as pessoas se elas, como que era, na verdade, o exercício da sexualidade delas, e perguntava se elas acreditavam em Deus. O que para ele era insuportável era um paradoxo entre a pessoa dizer que acreditava em Deus e ter um exercício da sexualidade. Então isso para ele, essa contradição que ele localizava nessas pessoas era insuportável, né? É como se ele tivesse denunciando com os atos dele a hipocrisia de algumas pessoas que se diziam, né, seguidoras de certos preceitos, mas na verdade nas práticas faziam outras coisas. Então nessa entrevista ele perguntava coisas como se a vítima já tinha tido namorado, se a vítima era virgem. E aí, com essas perguntas, ele decidia se as vítimas eram puras ou impuras, o que ajudava ele a ter uma base para decidir se essas vítimas iam sobreviver ou não. E, na realidade, essa forma de deixar as vítimas como em uma crucificação é para que elas fossem purificadas, ou melhor, aceitas por Deus. Então, se ele
identificasse que essas vítimas eram impuras, ele, ao matar essas vítimas e colocar nessa posição específica, ele estaria tentando garantir que essas vítimas seriam perdoadas, purificadas, recebidas por Deus. E o interessante é que, para ele, isso estava relacionado com a questão sexual, porque as perguntas que ele fazia para as suas vítimas eram ligadas ao fato da experiência sexual dessas vítimas, ou como elas se relacionavam com seus parceiros, ou se elas tinham parceiros, se a vítima era virgem ou não. Então tudo estava relacionado a essa questão sexual, o que demonstra pra gente que para ele a questão sexual é uma coisa impura. Quando nós olhamos para um criminoso em série, e obviamente, necessariamente, esse indivíduo não tem que ser um psicopata, nós temos que observar que existem padrões comportamentais e uma maneira de se relacionar com o mundo. Criminosos em série, quando decidem agir, eles têm que escolher primeiro um tipo de vítima, um perfil de vítima. Eles têm que ter um processo decisório para definir por que querem matar essa vítima. Numa investigação, numa análise de criminal profiling, por exemplo, que é a análise comportamental da cena de um crime, nós podemos entender que esses indivíduos têm motivações muito dúbias, mas para eles, internamente, eles sabem exatamente por que estão agindo. Então, para cada criminoso, a sua motivação está muito clara, muito esclarecida. Eles se movem no tempo e no espaço, sabendo efetivamente por que estão cometendo aquilo. Então, quando um jovem de 16 anos decide, através de um delírio místico, de um delírio religioso, afirmar, determinar e purificar o mundo, nós temos aí uma combinação catastrófica. Nós temos o indivíduo com delírio, com crenças radicais, com comportamento impulsivo, que não respeita regras, que não respeita a lei e que não respeita o direito do outro. E mais, ele acha que o único ato que pode ser cometido contra aquela pessoa é o ato de matar. O maníaco da Cruz, ele matou efetivamente 3 pessoas, quase 4, há uma sobrevivente. É importante dizer que as pessoas que ele matou porque ele criou um critério subjetivo para julgar o outro e se projetar no outro. Ele matou uma pessoa porque usava drogas, porque bebia, porque na cabeça dele se prostituía, porque era homossexual, ele não aceitava isso dentro da cabeça, do delírio dele, se era um travesti, se cometia um ato inadequado perante a sociedade. Ou seja, ele começou a criar valores torpes, criou uma lista desses valores e começou a perceber que algumas pessoas poderiam viver essa inadequação segundo ele. Perceba bem, essa inadequação desses comportamentos eram a partir das regras dele, desse criminoso. Levava para terrenos baldios, para cemitérios, para áreas isoladas. No entanto, eram áreas que ele conhecia, porque todo criminoso em série age dentro da sua zona de conforto, e lá ele criava um ritual sádico de entrevista. Por que um ritual sádico? Porque era quase um inquisidor. Ele se autoproclamou, ele não falou isso, mas o comportamento dele era inquisitório. Inquisitório no sentido de purgar os pecados. Ele estava definindo se aquela pessoa possuía os pecados por ele pré-estabelecidos. E no momento que ele interrogava sobre a vida sexual, sobre a conduta da outra pessoa, e essa pessoa dava respostas que eram positivas dentro do seu delírio, da sua lista de delírios, ele decidia matar com uma facada e depois estrangulando e sufocando a sua vítima. Isso, antes da morte, ele tinha essa preparação. O ato da morte foi dessa maneira, de dar a facada e estrangular. E após a morte, ele deixava o corpo em forma de cruz, para definir o caminho da purificação dessa pessoa. E após esses atos, a vida dele continuava aparente e normal.